Boa tarde, senhores. Tudo bem? Sou o Fernando Rodrigo, delegado de polícia no estado de Goiás. O tema dessa semana, nós vamos trabalhar sobre a invasão e depredação dos prédios do STF e do Palácio da Alvorada. Mas antes de começar o vídeo dessa semana, peço aos senhores, de antemão, que se inscrevam no nosso canal. Caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, desde que pertinentes ao caso, estamos à disposição. Caso queiram também solicitar algum vídeo para a próxima semana, também estamos à disposição. E quero ressaltar que, independentemente do caráter político ou ideológico, nós vamos trabalhar tema essencialmente jurídico, em relação a um caso concreto. Então vamos para a casuística. Suponhamos que uma multidão, ela, por motivos políticos e ideológicos, indignada com o resultado das eleições, essa multidão ela se dirige para Brasília e realiza a depredação dos prédios do Supremo Tribunal Federal e do Palácio da Alvorada, sede do Governo Executivo Federal. Nesse caso, algum crime, alguma responsabilidade criminal? E se houver a subtração de armas no Palácio da Alvorada, haveria algum crime? Os financiadores desses movimentos, eles poderiam responder por algum crime? E os policiais que foram omissos, alguma responsabilidade penal? Caberia prisão preventiva dos financiadores, dos líderes desses movimentos? E qual que seria a justiça para julgar o caso? Então, no vídeo dessa semana nós vamos procurar responder essas indagações, independentemente de posição política ou ideológica. Quanto à tipificação penal, a conduta ela pode ser enquadrada, no caso dos atos praticados pela multidão revoltosa, nos crimes tipificados no artigo 359-L e 359-M, ambos do Código Penal. O primeiro com pena de reclusão de 4 a 8 anos e o segundo com pena de reclusão de 4 a 12 anos. Dos crimes contra a instituição democrática, incluído pela Lei 14.197 de 2021, a recente lei. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. O outro crime seria o golpe de Estado, artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Então, entendemos que poderia haver esses dois crimes tipificados no Código Penal: abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Uma vez que os insurgentes, a multidão, ela foi movida por motivos políticos e ideológicos, uma vez que ela estava inconformada com o resultado das últimas eleições. E também se valeu da violência, até mesmo contra os órgãos de segurança pública. Quanto aos insurgentes que agrediram os policiais militares, que realizavam no momento do fato da segurança, eles também vão responder por lesão corporal contra os policiais com a causa de aumento do parágrafo 12 do artigo 129 do Código Penal. No caso, essa causa de aumento seria a lesão praticada contra agente de segurança pública que esteja em serviço. Ademais, aqueles que depredaram o patrimônio público, destruindo os prédios do STF e do Palácio da Alvorada,
eles também respondem por dano qualificado, nos termos do artigo 163, parágrafo único, incisos 3 e 4 do Código Penal. Uma vez que eles destruíram bem público, ou seja, prédio do STF, do Palácio Planalto, são patrimônio da União. E também pelo valor relevante do prejuízo causado à União, também incide a qualificadora do inciso 4, artigo 163, parágrafo único, inciso 3 e 4 do Código Penal, quando houver prejuízo considerável para a vítima. No caso da vítima, seria a própria pessoa jurídica de direito público, ou seja, a União. Então, feitas essas considerações iniciais, quanto aos financiadores do movimento, os líderes, eles também podem responder pelos referidos crimes políticos e também pelo crime de dano qualificado, conforme a teoria do domínio do fato. Uma vez que eles tinham, esses líderes, esses financiadores desses movimentos insurgentes, eles tinham o domínio da vontade da multidão, que foi utilizado como instrumento para a prática delitiva. Isso conforme a teoria do domínio do fato, que é desenvolvida por Klaus Hoxe, jurista alemão, com base no domínio da vontade dos vândalos. Ou seja, esses líderes, esses financiadores desses movimentos, eles tinham o domínio da vontade dos vândalos, no que tange a prática delitiva. E quanto aos agentes de segurança pública que foram omissos, eles só respondem pelos referidos crimes políticos ou pelo crime de dano qualificado, não só pelo fato deles terem o dever jurídico de impedir o resultado danoso, por serem agentes de segurança pública, mas também deve ser analisado se no momento do fato eles realmente tinham condições efetivas de terem evitado o resultado. Então tem que ser analisado esses dois requisitos, ou seja, além do dever jurídico de impedir o resultado, que está previsto no artigo 13, parágrafo 2º, inciso A, ou seja, os policiais são garantes desses bens públicos, eles no momento do fato, eles teriam que ter realmente condições efetivas de terem impedido o resultado. Ou seja, se no momento do fato os policiais não tinham condição de impedir o resultado, seja pela ausência de reforço policial, ou seja, pela quantidade dos insurgentes, ou seja, pelos danos provocados pela multidão, eles, no caso, se eles, no momento do fato, eles não tinham condições de terem impedido esses danos ao patrimônio público, esses casos eles não devem responder por esses crimes. Nesse diapasão é importante citar as lições de Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim, Direito Penal, Parte Geral, Sexta Edição, Salvador, editora Jus Podvig, 2016, páginas 197 a 199. Esses autores, ao comentar os crimes homicídios impróprios ou homicídios por omissão, eles relatam que a omissão será penalmente relevante quando o omitente devia, hipóteses descritas nas letras A, B e C, e podia, possibilidade física, agir para evitar o resultado. Ressalte, por fim, que não basta o dever jurídico de agir para se imputar o resultado ao agente. Deve ser analisado se ele podia agir, verificando-se para isso a possibilidade real e física. É o que eu havia lhes falado. Não é um fato só dos policiais serem garantes que eles já devem responder por esses crimes. Ou seja, além de ser garante, no momento do fato, os policiais devem ser analisados se eles realmente tinham condições de impedir. Ou seja, tem que ser analisado a quantidade dos insurgentes, o número de policiais que no momento do fato havia para impedir a prática delitiva. Ou seja, se for demonstrado que a quantidade insuficiente dos policiais não foi suficiente para impedir a invasão dos prédios públicos e a dilapidação do patrimônio público, ou seja, se no momento do fato for comprovado que os policiais não tinham condição de impedir o resultado, eles não devem responder por esse crime.
Mas, por outro lado, se no momento do fato for demonstrado que os policiais realmente tinham condições de impedir o dano ao patrimônio público e nada fizeram, aí sim, nesse último caso, eles devem responder pelos crimes de dano qualificado ao patrimônio público e crimes políticos. Além disso, quanto aos insurgentes que subtraíram armas de fogo que estavam guardadas no Palácio da Alvorada, os autores dessa subtração eles devem responder por furto qualificado pelo concurso de pessoas, ou seja, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal, e também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento. Então, aqueles que subtraíram as armas do Palácio Planalto, eles respondem por furto qualificado, mediante concurso de pessoas, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal, e também por porte ilegal de arma de fogo. Então, encerrada essa tipificação, vamos para o tópico seguinte, que seria a prisão preventiva. Caberia prisão preventiva dos líderes desses movimentos insurgentes ou dos financiadores. No caso, quem tem atribuição para representar pela prisão preventiva é a autoridade policial, o delegado de polícia, ou também essa prisão preventiva pode ser requerida pelo Ministério Público. Isso aí está no artigo 311 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz de ofício não pode decretar prisão preventiva. Aí, nesse caso, havendo representação do delegado de polícia ou requerimento do Ministério Público, eles devem fundamentar nos requisitos cautelares, ou seja, no fumus commissis delictis, ou seja, prova da materialidade e indício de autoria, e também deve se tratar de crime doloso, com pena superior a 4 anos, no caso dos crimes políticos, todos têm pena superior a 4 anos, e se trata de crimes dolosos. Além disso, a necessidade também da presença do periculum libertatis, ou seja, deve ser demonstrado que a prisão cautelar dos líderes desses movimentos insurgentes ou dos financiadores é necessária para garantir a ordem pública e a paz social, até mesmo para evitar a reiteração delitiva. Então isso aí deve ser demonstrado, num caso concreto, com provas, com elementos de informação colhidos em inquérito policial ou procedimento investigatório criminal, e também deve ser demonstrada a proporcionalidade, ou seja, que não há outra alternativa senão a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Mas se for demonstrado que outra cautelar alternativa seria suficiente e idônea para garantir a ordem pública, nesse caso não deveria ser aplicada a prisão preventiva por ausência da proporcionalidade, no que tange ao princípio da necessidade. Então, deve também haver proporcionalidade, ou seja, a prisão preventiva deve ser o único meio, deve ser demonstrado que ela é o único meio de impedir a reiteração delitiva e assegurar a garantia da ordem pública. Ou seja, deve ser demonstrado que a aplicação de outra cautelar alternativa não seria idônea para manter a paz social. Está no artigo 311, 312 e 13, inciso 1º, todos do Código de Processo Penal. Então, superado esse tópico da prisão preventiva, vamos agora para o último tópico que nós vamos explorar nesse vídeo, que é a competência. Quem tem competência para julgar esses crimes? Competência é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 4 do Código Penal, uma vez que houve o dano qualificado contra o bem da União, ou seja, como houve a depredação dos prédios do STF, do Palácio da Alvorada, houve lesão direta aos bens da União. Então, a competência é da Justiça Federal. E no caso do foro competente, seria o do próprio Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, uma vez que os crimes eles se consumaram no Distrito Federal, ou seja, foram praticados em Brasília. Está no artigo 70 do Código de Processo Penal. Ou seja, a competência é fixada no local da consumação delitiva, ou seja, como esses crimes eles se consumaram na capital federal, a competência é da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, caso não haja alguém com prerrogativa de foro. E ainda que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal contra o policial do Distrito Federal se tratem de
de crimes da competência da Justiça Estadual ou da Justiça do Distrito Federal, como há uma conexão com os crimes políticos mencionados, ou com dano qualificado contra o bem da União, nesse caso, a Justiça Federal atrai também a competência desses crimes, por haver a conexão. Isso está previsto na súmula 122 do STJ. Compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal, estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, alineado do Código de Processo Penal. Ou seja, a própria Justiça Federal vai ser competente para julgar todos os crimes mencionados, diante da conexão. Então, eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Caso queiram fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Quero ressaltar que estamos fazendo uma análise estritamente jurídica do caso, independentemente de posição ideológica ou partidária. Quero agradecer a atenção de todos. Tenham uma boa tarde e um bom final de semana.